Felipe já acolheu, mas eu quero também dar as boas-vindas a todos vocês. A equipe da música, nós nos conhecemos lá no primeiro encontro, fora aqui da igreja que vocês fizeram. Eu tinha recém-chegado aqui, eu não lembro que mês foi maio, junho, alguma coisa assim, não foi? Setembro? Nossa, então estou perdido no tempo, né? Muito bem. Então, a proposta que a equipe da coordenação me passou para essa manhã, pelo menos nesse primeiro tempo, vai ser uma fala até breve, é sobre a misericórdia. Esse ano a gente está vivendo, encerrando, na verdade, o ano da misericórdia, mas a gente sabe que a misericórdia não tem limites, a misericórdia não tem fim. Didaticamente, o ano jubilar, ele se encerra hoje, mas a misericórdia de Deus, uma igreja misericordiosa e seres humanos, mais importante, misericordiosos, pacificados, reconciliados, isso deve de encerrar jamais. Então, que tenhamos essa certeza, a misericórdia de Deus é sem limites. Para começar esta minha fala, eu preparei, na verdade, alguns textos bíblicos e assim depois a gente vê também no dia a dia um pouco a nossa misericórdia. E eu gostaria de começar a minha fala lendo o Evangelho de hoje para nós. Hoje nós celebramos Cristo Rei. Eu sei que eu acho que vocês até vão à missa às 11h30, eu não sei se está previsto. Não está previsto, mas eu gostaria de proclamar esse Evangelho de Cristo Rei e no final da minha fala vocês vão entender por que eu proclamei esse Evangelho. Tá? Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam nele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro dizendo: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o Evangelho que ocorre na liturgia de hoje, que é o dia de Cristo Rei, encerramento do ano litúrgico, e daqui a pouco a gente vai começar o tempo do Advento. Bom, vamos lá então. Vocês provavelmente já ouviram falar de misericórdia, Eu tinha apenas uma imagem para projetar, mas não tem problema, é a imagem de Rembrandt. Talvez até alguns de vocês já lembram, aquela imagem do retorno do filho pródigo, uma imagem muito terna, muito maternal, muito paternal, muito acolhedora. E essa imagem eu tinha pensado em projetar, mas eu acredito que nós temos a nossa memória também. Acredito que vocês já ouviram assim a origem da palavra misericórdia, Miserere quer dizer ter compaixão, e cordes quer dizer coração. Então, misericórdia, na verdade, é pensar com o coração, ou avaliar o outro segundo as medidas do nosso coração. Quando a gente fala de coração, parece que a gente está falando de uma coisa meio romantizada, Mas o coração, na verdade, é o centro da vida. Na nossa cultura, assim como na cultura judaica, o coração é o centro de onde brotam os sentimentos, as melhores coisas e as piores coisas também que o ser humano pode gerar. Não é na cabeça, não é no cérebro, mas é o coração
como centro da vida, é mais uma coisa simbólica que real, que a gente sabe que os nossos pensamentos saem do nosso cérebro, não é, Felipe? Você que é médico, mas simbolicamente o coração é o centro da nossa vida. E falando de misericórdia, eu queria que nós lembrássemos de alguns textos bíblicos para vermos como Deus é visto como um Pai de misericórdia. O Antigo Testamento ele tem duas, digamos assim, duas faces. Muitos às vezes usam o Primeiro Testamento para falar de um Deus que é um pouco assim punitivo, quase que carrasco. Mas não é isso que o Primeiro Testamento quer mostrar para nós. Ele quer mostrar que Deus é ricamente cheio de misericórdia. Então, a gente lê assim no livro do Êxodo: o Senhor disse: estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi seu clamor diante de seus opressores, pois tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-lo do poder dos egípcios e fazê-lo subir desta terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Estou vendo a opressão que os egípcios os oprimem. Como que os egípcios os oprimem. Estou vendo um Deus que tem olhos, um Deus que tem coração. Então, a misericórdia, ela passa pelos nossos olhos, passa pelas nossas mãos. Na verdade, a misericórdia é o agir de Deus diante de todas as situações de sofrimento do povo. Deus é aquele que está dentro da história do povo de Israel, que causa não só uma libertação espiritual, mas também a libertação social, política e econômica. A grande luta é convencer o povo a deixar as garras do faraó. Vocês sabem que isso não foi fácil, né? Vocês acho que até viram isso também nos encontros de vocês, porque o povo tinha saudade do passado. Para dar um passo adiante na vida, muitas vezes a gente precisa se desamarrar do passado. Aliás, toda a ressurreição que a gente faz na vida, né? Ressurreição é superação, é a capacidade, a força que a gente tem dentro da gente de deixar certas coisas do passado e se lançar para frente. O povo de Deus, do Antigo Testamento, tinha a misericórdia de Deus à sua frente, mas o que eles tinham? Saudade das panelas de carne, né? Ou das panelas de cebola do Egito. Então, experimentar a misericórdia de Deus, da vida, que o perdão traz para nós, é necessário deixar muita coisa para trás. E a gente sabe, né, quais são as nossas fraquezas que não nos deixam muitas vezes dar esse passo à frente. Depois, do profeta Jeremias, ele diz assim: será que Efraim não é meu filho predileto? Efraim era a tribo de Efraim. Será que Efraim não é o meu filho predileto? Será que não é um filho querido? Quanto mais o repreendo, mais me lembro dele. Por isso, minhas entranhas se comovem e eu cedo à compaixão. Face misericordiosa de Deus. E vejam, ele diz assim: quanto mais o repreendo. Aí mostra também um amor misericordioso de Deus, mas um amor de pai, um amor de mãe. O que é amar uma pessoa? O que é ter misericórdia dessa pessoa? Muitas vezes é repreendê-la também. Muitos pais educam pessimamente o filho, ou sei lá, alguém que tem diante de si, porque acham que amar essa pessoa, ter misericórdia com ela, o que é? É sempre aprová-la incondicionalmente. E a gente vê já desde a palavra que não é bem assim. Agir com misericórdia para com uma pessoa
muitas vezes é abrir os olhos dela, é dizer onde ela precisa, né, se, digamos assim, alterar a sua caminhada. Né? Então, às vezes a gente vê dando no noticiário isso. Uma mãe, por exemplo, que o filho muitas vezes mata uma pessoa, enfim, atropela o trânsito e alguém está lá apoiando, enfim, isso não é amar, na verdade. Pela misericórdia dessa pessoa, a misericórdia se confunde muitas vezes com amor, por isso que eu estou dizendo, né? É justamente, muitas vezes, dizer: olha, você errou, você precisa se emendar, você precisa, né, viver a justiça. Viver a justiça, o que é? É a penitência, é se submeter a um jugo para que o coração também atinja a perfeição. E o profeta Zacarias vai dizer assim: não oprimam a viúva e o órfão, o estrangeiro e o pobre, e ninguém fique em seu coração tramando mal contra o seu irmão. O profeta é sempre a boca de Deus, né? Então ele não está falando coisas da boca dele, mas ele está falando aqui em nome de Deus. Então, o cuidado para com as pessoas mais fragilizadas, que no tempo que a Bíblia foi escrita, no tempo de Jesus também, até mais adiante na história, e ainda hoje, na verdade, os órfãos, as viúvas, muitas vezes são as pessoas que mais precisam de atenção. Então, a misericórdia de Deus não é um sentimento vazio, sem movimento ou ação. Aí a gente olha, vocês todos se lembram do Evangelho de São Lucas, capítulo 15. O que tem aí? Lucas, capítulo 15. O Evangelho de quem? Do filho pródigo. Isso aí mesmo. Ou o Evangelho do Pai misericordioso, do Pai amoroso. Né? A gente fala do Evangelho do filho pródigo, porque às vezes a gente acentua um pouco mais digamos, o erro daquele rapaz, né, que no fundo representa cada um de nós, rapazes, moças, né? Mas é o Evangelho do Filho, do Pai amoroso. O que acontece lá? O pai fica de braços cruzados, esperando o retorno do filho, sentado na cadeirinha do vovô, na varanda? Não, né? O Evangelho dá uma ideia de movimento para nós. É como se aquele homem tivesse sempre cheio de esperança pelo retorno do filho, né? E tanto que quando ele volta, o Evangelho mostra para nós que ele vai para fora da casa, esperando o retorno do filho, o abraça, o cobre de beijos, manda colocar sandália nos pés, anel nos dedos, uma veste de nobreza, para dizer: olha, antes que você se decidisse a voltar, né, dentro de mim você nunca saiu. E é interessante que a realidade daqueles dois rapazes, né, que o Evangelho diz que são dois irmãos, o filho que saiu, o filho que voltou. Será que aquele que ficou em casa não estava mais distante do pai que aquele que saiu? Porque ele ficou fisicamente perto, né? Fisicamente assim como vocês estão. Só que o coração parece que estava longe, né? Um coração, como é que a gente poderia dizer? Um coração cheio de cobranças, um coração amargo. Vocês viram que quando o filho retornou, aquele que tinha saído, o que ele disse? Esse teu filho que gastou teus bens com prostitutas. Ele tirou isso da cabeça dele, que tinha gastado com prostitutas, né? O Evangelho não disse o que ele gastou, mas ele já deduziu. Então, estar perto fisicamente não quer dizer estar perto do coração. Às vezes a gente mora muito perto das outras pessoas, mas não tem a misericórdia com as outras pessoas, de ver a realidade da outra pessoa. E o pai amoroso, ele viu a necessidade que aquele filho tinha de fazer um movimento, né? Um movimento que eu digo de sair, mas também um movimento de voltar. Esse movimento, na verdade, todos nós fazemos numa altura da vida. A gente se distancia, e o bonito da vida é que quando a gente se distancia, a gente sente a necessidade de voltar. Talvez vocês já fizeram isso, né? Isso às vezes não acontece fisicamente, isso às vezes acontece dentro do coração, dentro da cabeça,
nas nossas emoções, né? Aquelas situações que a gente vive, a aridez da fé. Quem não viveu uma aridez na fé? Todos nós vivemos, todos nós. Até a Madre Teresa de Calcutá disse que viveu a vida inteira procurando Deus. Quer dizer, isso é uma aridez, mas é uma sinceridade na busca. Só quem se sente muito perto sente falta do outro e da outra, né? Assim, só quem se sente perto de Deus é que muitas vezes sente falta de Deus também. Então isso é misericórdia, é estar junto com o outro, colocar-se no lugar do outro. E aí, falando um pouco do perdão, mais especificamente, o perdão é um dos grandes desafios da vida, porque é uma atitude interminável, tá? O perdão é uma atitude interminável. Se alguém acha que perdoa, então tem que começar tudo de novo, porque a gente nunca perdoa o suficiente. E a gente nunca se perdoa também, muitas vezes, suficientemente. O Papa Francisco, ele gosta de dizer que Deus não se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos, né, de dar o perdão e de receber o perdão. A palavra de Deus já vai dizer, no Salmo 50, Deus não despreza um coração arrependido. Logicamente é necessário o arrependimento, como na situação da parábola, né, que eu acabei de falar, de Lucas capítulo 15, o pai amoroso. O pai amoroso que reconheceu a causa, né, aliás, a parábola, né, que reconheceu o filho que reconhece a casa do pai como o melhor lugar do mundo. Então a gente só volta para o perdão, a gente só volta para a misericórdia se a gente reconhece certas situações na nossa vida como o melhor lugar do mundo. E vocês fizeram uma caminhada ao longo desse ano do catecumenato, da catequese, preparação para a crisma, né? Porque vocês querem dizer para Deus que estar nos ensinamentos de Deus, estar sobre a graça de Deus, é o melhor lugar do mundo, mesmo que às vezes a gente não sinta, né, assim, todo aquele entusiasmo, né, mas a gente sabe que ali dentro é o melhor lugar do mundo, mesmo que a gente passe pelos momentos de aridez, pelos momentos tenebrosos. Estar perto de Deus é o melhor lugar do mundo. Essa é a certeza que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Estar perto de Deus é o melhor lugar do mundo. Então, desafios para a vivência da misericórdia. Eu tenho quantos minutos, Felipe? Mais uns 10 minutinhos? Mais 5 minutos. Hoje, eu fico pedindo 15, né? Eu ia ficar 7 minutos. Veja, as diferenças alimentam e constroem indiferenças. É um desafio que a gente tem no nosso dia a dia. Nós somos diferentes uns dos outros, graças a Deus. Imagina se todo mundo fosse igual, né? Agora, as nossas diferenças, elas podem alimentar as nossas indiferenças. Que coisa que eu estou dizendo aqui. É porque às vezes você já deve ter se deparado com pessoas que dizem assim: eu sempre fui assim, né? E eu sempre vou agir assim. E às vezes a gente age dessa forma também, né? Eu sempre fui assim e vou continuar sendo assim, então eu me acomodo. Então isso pode gerar uma certa indiferença, né? Está ruim, vai continuar ruim para o resto da vida, né? E aí a gente não se compromete mais com a outra pessoa, né? E a gente bloqueia a outra pessoa de nos ajudar também. A gente se bloqueia a palavra da outra pessoa, que às vezes pode contribuir com a nossa transformação. Motivo disso, porque o Evangelho ainda não chegou no coração dessa pessoa. Tem muita gente que vive na igreja, mas o Evangelho não penetra no coração. Vocês já ouviram às vezes aquelas pessoas? Uma vez eu fiquei extremamente decepcionado, não foi aqui,
Mas eu preparei assim o melhor que eu tinha da minha homilia, né? Aquele dia eu peguei o Evangelho, era uma missa, era para um grupo fechado, era um envio que a gente tinha assim, uma ocasião, e aí eu via certos problemas, aí eu preparei assim, eu peguei a carta de São Paulo, fala que todos nós somos membros, mas formamos todos um só corpo. Eu gastei o que eu podia, né, assim, para falar, e aí no final, as pessoas que eu precisava ter atingido, elas disseram assim: Frei, o senhor falou muito bem, porque tinha gente que precisava ouvir isso mesmo. Eu disse: é verdade, nossa. Quer dizer, ela terceirizou o problema só, tá? Os outros é que tem problema, né? Pensei, puxa, não valeu de nada. Mas o reino continua, não é por isso não. Então assim, é porque o Evangelho, ele bate às vezes no coração de algumas pessoas como a água no óleo, né? Aquela coisa assim que fica escorregadia, mas não penetra no coração. Um outro desafio é que nós somos educados para a vingança e para a violência. A sociedade prega que forte na vida é quem se vinga, forte é quem dá o troco, né? A altura não, quem dá o troco mais violento ainda do que o mal muitas vezes recebido. Os filhos crescem em casa muitas vezes vendo as rivalidades entre os pais, pouca compreensão, pouco diálogo e muito revanchismo. Crescemos aprendendo que ter compaixão dos outros é praticamente um sentimento de fraqueza, como eu dizia, e a gente sabe que não, né? Jesus, ele dá a vida, né? E assim ele ressuscita dando a vida. Ele ganha, né, perdendo. Quer dizer, ele ressuscita, né, porque ele assume a morte, quer dizer, ele assume a humilhação. Por isso que ele ressuscita. Pouca confiança nos relacionamentos. Nossas relações são pouco fraternais, pouca capacidade de escutar, pouca capacidade de amar. Como o verbo escutar é difícil. Vivemos o princípio do autoritarismo e da oportunidade para punir e não na perspectiva do perdão e da misericórdia. Autoritarismo é a vontade de estar acima do outro para dominar a outra pessoa. Quem se sente subjugado pelo outro jamais abrirá o coração para a confiança e para a misericórdia. Por isso que os pais nunca podem fazer jogo de braço com os filhos, porque se eles se sentem em um ambiente de autoritarismo, eles vão fazer jogo de braço. Então, jogo de braço, né, vale lá na mesa, na roça fazia muito jogo de braço no bairro, não tinha isso, mas dentro de casa não vale, porque uma parte sempre vai ganhar, e a vida é um jogo que, na verdade, quem ganha um dia tem que perder, e quem perdeu no outro dia tem que ganhar, porque a vida é essa dualidade de ganhar e de perder, né? Então, estabelecer a confiança. Ninguém está acima de ninguém. Na sociedade, na família, a gente tem papéis diferentes. Um é pai, mãe, que tem autoridade. O filho, né, que deve ser filho, não tem autoridade de pai. E assim as coisas podem ser mais harmônicas. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, porque senão a gente nunca vai viver o perdão. Mas viver sem sentimentos que sugam minhas forças e alegria de viver. Gente, tem pessoas que acham que só vão perdoar quando esquecer, e a gente só esquece a gente bater a cabeça na parede, e aí quem sabe a gente vai ter uma amnésia, mas graças a Deus, né, que a gente viva 100 anos sem esse tipo de amnésia, né? Então, perdoar é você conviver com sentimentos negativos, você saber que a vida, que as pessoas do seu lado não foram perfeitas, assim como nós não somos perfeitos. A gente ofende também, né? Às vezes, quando a gente vai rezar com os pés assim no labor, a gente pode pisar no pé do outro, né? Sem querer, mas a gente pisou, doeu, e assim é a vida também, né? Não é tão simples assim como só pisar no pé, não, mas tudo bem.
Quem não se reconhece frágil não vive a misericórdia, é isso que eu estou dizendo. A misericórdia, a verdade e a justiça caminham juntas, portanto devem buscar a verdade, combater a injustiça para obter a misericórdia. Então, viver o ano da misericórdia, muito mais do que uma passagem por uma porta, requer a atitude vital de um coração que se deixa tocar pelo modo de ser do próprio Deus misericordioso. Infelizmente, muita gente nesse ano achou que o ano da misericórdia se resumia a passar pela porta da misericórdia. A porta da misericórdia não é mágica, né? Não é um portal mágico que você passa lá com uma fonte da juventude e aí você entra com 50, sai com 10 anos, né? Ou entra lá de um jeito e sai do outro. Não, é uma atitude do coração, na verdade. Aliás, a igreja, a fé não trabalha com atitudes, não trabalha com magia, né? Trabalha com a conversão do coração. A parábola do bom samaritano, baseada na pergunta quem é meu próximo, mostra para nós como Deus exige largueza do coração para que caiba dentro do nosso coração muitas diferenças. O cristão é alguém que não é sozinho na vida, porque dentro dele, dela, deve haver muitas diferenças. Esse é o nosso desafio, talvez mais difícil, né? E a parábola do bom samaritano é isso. É a capacidade que uma pessoa tem de colocar o diferente, de conviver com o diferente, de aceitar o diferente dentro de si, olhar para o diferente. Bom, as obras de misericórdia vocês já conhecem, né? Não vou citar porque acredito que vocês viram, as obras de misericórdia que nos ajudam, né, a viver a misericórdia, que são as obras corporais, as obras de misericórdia espirituais. Então isso tudo a gente até encontra também na internet ou aí nos documentos da igreja. No início da minha fala aqui com vocês, eu falei, aliás, eu li para vocês o Evangelho do dia de hoje, o Evangelho de São Lucas, que fala para nós Jesus no alto da cruz. Festa de Cristo Rei, Jesus crucificado. Que coisa mais contraditória. Um rei humilhado na cruz. Mas não é isso que eu quero destacar. Eu quero destacar praticamente o final do Evangelho, que fala para nós da misericórdia de Deus. O que é ser misericordioso, como Jesus hoje está ensinando no Evangelho? A capacidade de você se colocar à altura da outra pessoa. Jesus está crucificado ao lado, né? Ou cercado no meio de duas pessoas extremamente pecadoras. Um não tem nome, né? O outro, a tradição vai dizer que é Dimas, né? Inclusive na Terra Santa tem muitas pinturas lá que mostram a primeira pessoa entrando no paraíso, né? E diz então que é São Dimas, né? Então Dimas, ou esse homem do Evangelho, pede para Jesus, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E Jesus olha nos olhos dele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu concluo então dizendo isso: a misericórdia é a capacidade de você se colocar à altura da outra pessoa e proporcionar o hoje melhor para ela, porque Jesus proporcionou o paraíso, né? Jesus não prometeu para ela: futuramente eu vou te dar o paraíso, mas Jesus disse: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então a misericórdia é isso, é proporcionar o paraíso, proporcionar o retorno, né? A origem da pessoa, ela mesma, né? No hoje da história, é não empurrar, né? Não postergar o perdão, não postergar certas situações para um quando a gente nunca sabe, mas é a capacidade de devolver a alegria da pessoa, deixar a pessoa ser aquilo que ela é no dia de hoje. Isso também é ser misericordioso, como Jesus ensina. É o hoje que conta, não é amanhã.
E também não vale o ontem, porque ontem já passou. Quem vive de passado, né, fica preso no passado. Também o futuro a Deus pertence. Então, é o hoje que a gente precisa dar e receber a misericórdia, com a capacidade de nos colocarmos sempre na altura da outra pessoa, não acima dela, porque vira autoritarismo, e não abaixo dela, porque aí a gente está com baixa estima, né? Nós somos iguais, todos nós feitos à semelhança, à imagem de Deus. Acho que era isso que eu tinha para partilhar nessa manhã, tá bom? Desculpa se eu fui um pouquinho além do tempo.